Olá, meu irmão, a graça do Senhor Jesus esteja completamente na sua casa. Deus abençoe sua vida, que Ele possa estar assumindo completamente o seu coração, os seus pensamentos, a sua visão de vida, a sua visão de um homem que busca ter uma vida segundo a vontade de Deus. Meu irmão, não é fácil, não é simples e não está no nosso poder transformar e mudar as nossas ações, mas está no nosso querer buscar a presença de Deus na nossa vida, querer buscar o relacionamento profundo com Deus, que naturalmente transformará todos os nossos defeitos em qualidades. Mostrará ao homem insensato a sua insensatez, que te trará um desejo tão grande de mudar suas práticas, seus pensamentos, suas atitudes, que você vai dar lugar ao Pai para que Ele haja através de você, como ferramenta dele, abençoando o seu reino. Amém? Meu irmão, eu sou William Toledo, você está aqui no podcast Falando de Deus. Nós estamos no 8º episódio do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus e hoje nós vamos tratar do tema As Marcas de um Pai. Quais são as marcas que um pai deixa na criação do seu filho? Quais são as responsabilidades desse pai? Nós vivemos numa sociedade hoje que nós não conseguimos encontrar pais. Onde estão os pais da nossa sociedade? Onde estão os pais que vivem hoje entre nós? Você que planejou com a sua esposa ter um filho em determinada época, porque acharam ou entenderam que estavam prontos para ter esse filho, e que teve, né? E que maravilha que esse filho é, e que exerce alegria na sua casa, transforma o ambiente, gera ali aquela paz, aquela graça. Para quem chega estressado do trabalho, encontra uma criança, é um renovo, é algo maravilhoso. Você esquecer de todos os problemas, lidar com uma criança, lidar com a simplicidade de uma criança, lidar com a pureza de uma criança, quanto uma criança nos ensina, quanto uma criança transmite para nós aquilo que a gente precisa, que muitas vezes o dia nos desgasta, né? E ela revigora as nossas forças mesmo estando cansados. Mas espera aí, então quer dizer que a criança está te alimentando mais do que você pode estar alimentando. Onde estão os pais hoje? A gente pode dizer que onde eles não estão. E os pais muitas vezes não estão no coração dos filhos. Os pais muitas vezes, nos dias de hoje, não estão exercendo o papel de discipuladores, não de disciplinadores. Olha a diferença dessas palavras. Discipular é a arte de ensinar. Disciplinar é a arte de corrigir. Nós devemos ensinar as nossas crianças o caminho que elas devem andar. Vamos abrir a nossa Bíblia no na carta de Paulo aos Efésios. Paulo já trazia isso para os nossos corações através do ensinamento à igreja de Efésios, que diz o seguinte, já começando por aqui, começando por essa palavra, vamos entender bem ela. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os no aprendizado e na admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os no aprendizado e na admoestação do Senhor. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que não adianta eu chegar para o meu filho e falar, leia a Bíblia e siga o que está escrito nela, porque se você não fizer, você vai ficar de castigo. Isso não é ensinar, isso não é orientar os nossos filhos. Nossos filhos precisam de uma orientação, precisam de ser ensinados. Vamos pegar o básico, estou falando aqui para homens pais, não estou falando para mães, estou falando para pais. Você que tem um filho do sexo masculino, quem ensinou ele a fazer xixi no vaso? Você ou sua esposa?
Quem ensinou ele chegar na beirada do vaso, balançar o pingolim dele para pingar o finalzinho dentro do vaso? Foi você ou sua esposa? É você que ensinou seu filho a fazer xixi em pé ou sua esposa que ensinou seu filho a fazer xixi sentado? Meu irmão, você pode estar rindo aí e achar que essa palavra está confrontando, é uma palavra engraçada, mas é algo que, inclusive, vai possivelmente nortear as escolhas do seu filho no futuro. Não pela forma que foi ensinado a fazer xixi, mas pela presença sua na vida dele quando ele precisava de ter um pai, ensinando ele aos caminhos que ele deve andar e como ele deve fazer as coisas desde o início, desde o princípio. Desde o princípio. Meu irmão, muitos filhos hoje, e talvez até você, pode falar que você tem uma herança, uma maldição hereditária do seu pai, que bebia, que batia na sua mãe, que vivia em conflito com a sua mãe, e você pode, infelizmente, talvez estar passando isso dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ou pode ter passado, ou conhece alguém que esteja passando. E aí a gente entende que, na verdade, não tem maldição hereditária. A palavra do Senhor já nos deixa isso claro no Antigo Testamento, que o próprio Senhor, nosso Deus, disse que os filhos não pagariam pelo pecado dos pais. Mas existe uma má criação e uma ausência de responsabilidade do pai em orientar os filhos. Muitos pais, infelizmente, criam os filhos pelo mau exemplo. E somente pelo exemplo. Não pelas ações e pelas práticas de instrução. Um pai vem deixando marcas na geração atual de que o casamento não compensa, de que respeitar a sua esposa não compensa. Eu digo por mim, meus irmãos, quando eu tive a minha adolescência e longe da presença de Deus, eu estive durante a minha adolescência longe da presença de Deus, e eu convivia com amigos e era difícil eu conviver com um amigo. Na verdade, eu posso te dizer que não me lembro, não me vem à memória agora, um amigo que não traía sua namorada, que não deixava de ser leal com ela e que pensava, inclusive, em levar isso para o seu casamento e que achava bonito exercer essa prática dentro do seu casamento. Imagine um pai que dá o exemplo para o seu filho que o bonito é ser garanhão, que o bonito é ser um pegador, e aquele filho toma aquela experiência como prática para a vida dele. O que ele vai fazer no futuro do casamento dele? O que ele vai fazer quando ele casar? O que ele vai achar bonito? Por mais que ele vá fazer a esposa dele sofrer e os filhos dele ficarem sem a presença do pai dentro de casa. Meu irmão, nunca teve tanto psicólogo infantil como tem hoje. Nunca teve tantas crianças dentro de um consultório médico como tem hoje. E essas crianças não estão sendo levadas pelos pais no consultório médico. Quem está levando são as mães, que estão sozinhas, isoladas, abandonadas, com seus filhos que foram colocados no mundo por um pai e por ela, mas que os pais não estão presentes, que os pais não estão participando dessa criação. E o que vão se tornar essas crianças? E aí a gente pode colocar aqui na palma da mão e elencar muitas possibilidades. Desde crianças carentes emocionalmente, que vão para um caminho de carência emocional e que muitos hoje estão se tornando, inclusive, homossexuais por conta disso, pela falta do pai. Não é coincidência, é por falta de pai, de experiência com o pai, exemplo de pai dentro de casa. Depressão, índice de suicídios altíssimo entre jovens e adolescentes, profissionais sem norte e orientação do que vão fazer com a sua carreira profissional, carentes, fracos emocionalmente, uma geração que infelizmente está sendo tomada pela falta de preparo emocional, extremamente inteligente, com muito conteúdo técnico, porque está tendo tempo, porque a tecnologia vem trazendo isso para a vida delas, mas emocionalmente despreparadas, porque o papel do pai não está sendo exercido no discipular os seus filhos. Liderança paterna não é ser firme, meu irmão. Aquele pai antigo, que era muito firme, deixou traumas nos seus filhos. Deixou traumas. Aquela firmeza extrema, né?
que muitas vezes que vem até querendo proteger, mas que não é o correto. Não é esse tipo de liderança que os nossos filhos precisam. Não é essas marcas que nós devemos deixar na nossa família. Não é assim que nós devemos agir. Nós temos que buscar essa educação com os nossos filhos no primeiro exemplo que Deus nos dá e orientação que Ele nos dá dentro de uma hierarquia de amor. Primeiro nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Depois nós devemos amar as nossas esposas. Para depois nós podermos amar os nossos filhos. Se eu não sigo essa hierarquia, eu não recebo um preparo espiritual para exercer. Porque eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Se você não amar a Deus e colocar Jesus como cordão de 3 dobras dentro da sua casa, não há casamento que resista. Não há casamento que resista, porque você escolheu amar a sua esposa, mas antes de amar ela, você tem que amar a Deus. As primeiras escolhas têm que ser em Deus, para que Ele possa direcionar a sua vida matrimonial. E junto com a sua esposa, vocês terem entendimento daquilo que vocês têm que fazer. E naturalmente vocês irem para a criação dos seus filhos. Por quê? Vocês terão uma base sólida para criar os seus filhos. Caso contrário, não consegue resistir dentro dos conflitos que vão aparecer, dos conflitos que vão se desmembrar nas nossas vidas. E a palavra de Deus é a base para que a gente possa viver nisso. Deus, esposa e filhos. Quantos relacionamentos, quantas esposas, quantas mães tentam segurar o marido dentro de casa pelo filho. E até o próprio marido, não, eu sustento meu casamento por causa do meu filho, senão eu já teria separado. Pode ser que eu esteja falando isso para você. Mas aí eu te dou a oportunidade de você mudar essa concepção. A oportunidade de você, se pensa dessa forma, que o seu casamento é uma insatisfação tremenda e que você está dentro de casa apenas para ter relacionamento com o seu filho, pela responsabilidade de estar perto do seu filho, eu te digo que você não está dando um bom exemplo para ele. Porque o seu filho, quando ele fizer a maioridade, ele vai querer sumir de dentro de casa, porque o ambiente não é bom. E o ambiente não é legal. E se o ambiente não é bom, não há prazer, não há paz, não há alegria. Seu filho tem que ver o exemplo do relacionamento seu com a sua esposa. Como é esse relacionamento de amor? Amor não é sentimento de paixão. Amor é escolha. Você ama a outra parte, você escolhe amar a outra parte. E Deus coloca em vocês o discernimento desse amor e faz com que isso se una. Vocês dois se tornam um. É nisso que nós precisamos de trazer os nossos pilares, a nossa base, para que aí a gente consiga trazer marcas de liderança de um pai dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Um termômetro, meu irmão, para que você consiga entender como é que anda o ambiente da sua casa, dentro do relacionamento com Deus, dentro da visão dos seus filhos. E é um belo termômetro, tá? Usa esse termômetro que Deus deixou para nós. É o versículo de Lucas, capítulo 6, livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 45, diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Veja do que seus filhos estão, o que mais seus filhos têm falado. São bens materiais, são aquisições, são... O que ele tem dito? O que a sua esposa tem dito? É comentário sobre novela? É comentário sobre o outro, a vida do outro? São julgamentos externos? São fofocas? Você vai entender do que a sua família está cheia. O que realmente está hoje preenchendo o seu lar. Qual é o assunto que domina a sua casa? E aí você, como pai e sacerdote, vai ter que fazer um trabalho tremendo de oração e busca de mudar essas práticas. Conduzindo, não obrigando, conduzindo sua família ao conhecimento da palavra de Deus, e você sabe como. É numa igreja, é chamando sua família para oração, é trazendo a palavra de Deus à mesa, é trazendo o convívio da sua família à mesa, é você tendo mais tempo para almoçar na sua casa, é você contornando quais os assuntos estão entrando dentro do seu lar, é você tendo um entendimento de quem está convivendo com a sua família, para que você possa trazer o domínio, meu irmão. Porque como é que você pode dizer que você não gosta do ambiente ou não gosta de ir para sua casa se você abriu mão da liderança do seu lar, sendo você um líder da sua casa?
Está na hora de sentarem e resolverem quem realmente vai trazer aí a sabedoria da liderança e da gestão da sua casa. Você e sua esposa precisam de juntos definir isso. E se você está com dúvida, coloca ela para ouvir esse áudio. Porque essa é uma ordenança de Deus, que o homem seja sacerdote do seu lar. Se ela está sendo, ela está errada. Tem que cair na Bíblia e buscar o entendimento do que a Bíblia traz. Ela tem que ser a ajudadora sua dentro da gestão da sua casa. E você tem que trabalhar naquilo que o coração da sua casa está cheio. É aquilo que sai da boca dela. Se estão falando mais do mundo do que de Deus, tira o mundo da boca da sua família e coloca Deus para que isso entre no coração e que isso seja transbordante para todos vocês. Seu propósito como pai, meu irmão, não é formar líderes profissionais ou grandes profissionais de sucesso. Isso é uma consequência, isso é uma busca individual do seu filho sobre a orientação e a base que você criou para ele. Mas sim de levar seus filhos ao conhecimento e relacionamento com Deus. É isso que vai conduzir os seus filhos a algo de sucesso na vida deles, dentro da vontade de Deus para a vida deles, daquilo que Deus capacita. Coloca na sua mente, meu irmão, se Deus orientar os seus filhos dentro do que Ele buscar, dentro do que Ele quiser, a vida deles serão perfeitas, porque eles estarão debaixo do maior de todos, do Criador de tudo, e Deus estará direcionando eles. Não vai faltar nada para a vida deles, porque eles estarão direcionados por Deus. E quando você não estiver perto, eles estarão de joelho, clamando ao Pai, porque a ordem estará sendo seguida na vida deles. Deus, esposa, filhos. Deus, esposo, filhos. E assim tudo será perfeito. Provérbios 22, 6, que nos traz o seguinte: instrui o seu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. A palavra, ela é clara para nós. Ela é clara, objetiva, direcionada. E você não nasceu homem à toa. Você nasceu homem com uma responsabilidade muito grande, principalmente se você escolheu ser pai. E Deus te deu esse dom, esse privilégio de criar e cuidar dos seus filhos. Você deve assumir essa responsabilidade de sacerdote do seu lar e de pai, instruindo e orientando a sua família. Você topa fazer uma oração comigo, pedindo a Deus sabedoria para que essa jornada de pai, que tem a responsabilidade de deixar marcas no coração dos seus filhos, possa ser bem realizado? Se você topa fazer essa oração comigo, feche seus olhos, por favor, que nós vamos entrar nos atos do Senhor, pedindo a Ele essa sabedoria. Senhor, nosso Deus, poderoso Pai, é no Espírito que nós viemos orar a Ti, Pai. É no Espírito que nós viemos entregar nossas vidas e direcionar, ó Pai, tudo que temos e somos completamente à sua vontade. Pai, até hoje, Senhor, nós tentamos muitas vezes lutar para agir com nossas forças, mas é debaixo da graça do Senhor que nós temos condição de agir e moldar e mudar aquilo que é impossível, Pai. Impossível para nós como homens. Pedimos, ó Pai, através dessa oração, que o Senhor venha nos nossos corações, nos convencer, Pai, nos convencer do nosso erro, nos trazer, ó Pai, a prioridade de Te amar, a prioridade de nos relacionarmos com o Senhor, porque sabemos que quando a gente se relaciona com o Senhor, naturalmente o Senhor nos instrui a como agir, a como fazer, e convence a outra parte antes de nós chegarmos lá. Tudo se torna mais fácil, não há obrigação e nem imposição. Não há nem necessidade de convencimento, porque o Senhor já faz por nós. Ensina-nos, Pai, a ter amor pelas nossas esposas, para que possamos, junto com elas, ó Pai, ajudarmos na criação dos nossos filhos, aqueles que o Senhor nos deu para criar e orientar no seu caminho. Perdoa-nos se estamos sendo negligentes, Senhor, nessa criação, achando que estamos colocando comida dentro de casa e que nem isso fazemos, porque é o Senhor que nos dá a condição de trabalharmos e levarmos esse alimento para dentro dos nossos lares. Por isso eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós, orienta-nos, leva-nos, conduza-nos à direção da sua palavra e que a cada momento que nós dermos um passo, estejamos mais próximos da sua vontade e que a nossa família possa ser convencida, instruída
dentro da vontade e da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos. Capacita-nos, Pai. Nos dê força e vigor em Jesus, para que possamos caminhar e andar sempre na sua direção, junto com os nossos. Em nome de Jesus nós te agradecemos e colocamos nossas vidas debaixo da sua direção. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que essa palavra entre nos vossos corações, nas vossas mentes, que o seu espírito possa estar cheio de desejo de a partir de agora, já praticar e exercer as marcas de um pai no coração do seu filho. Reveja suas práticas, reveja como você está agindo. Planeje o seu tempo, planeje as suas ações. Sinta constrangimento no seu coração por um erro que talvez você esteja cometendo ele há muito tempo, mas não deixe de agir conforme a vontade de Deus. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Isso não é ditado popular, isso é versículo bíblico. Deus abençoe sua vida. Nós nos encontramos no próximo episódio, aqui no podcast Falando de Deus, tá bom? Um grande abraço e até lá.